Olá pessoal, tudo bem aí com vocês? Então, gente, hoje eu venho aqui, tá, pra trazer pra vocês a terceira videoaula da nossa girafinha, tá bom? Na primeira videoaula, então, nós fizemos o corpo, depois nós fomos na segunda pra cabecinha, né? E agora eu vou dar as orientações finais, né? A nossa terceira e última videoaula, tá bom? Mas antes de iniciar a videoaula, pessoal, eu peço com muito carinho para vocês que ainda não são inscritos no canal, se inscrevam no canal. Acompanhou a videoaula e gostou da videoaula, sempre também deixem o like no vídeo, gente. Que essas ações são bem importantes para que eu consiga estar ampliando o canal e dessa forma mais pessoas conseguem estar acompanhando também as videoaulas que eu venho colocando, tá? Eu tenho me organizado sempre para estar trazendo novidades aí para vocês, tá bom? E a última novidade, então, é a nossa girafinha, certo? Como eu falei para vocês, essa é a terceira e última videoaula. E nessa terceira e última videoaula, pessoal, eu vou ensinar para vocês, eu já deixei os dois na espera, tá? Então, vou ensinar para vocês como fazer o bracinho, ó. Que aí a gente vai colocar aqui o bracinho da nossa girafa, certo? Que eu vou fazer, eu deixei um pronto e vou fazer um com vocês. E vamos fazer também a nossa perninha da girafa, tá? Que depois das duas prontas, a gente vai colocar aqui na nossa girafinha as duas para poder estar completando. Depois dessas etapas, nós vamos fazer o rabinho e eu vou ensinar para vocês a fazer umas bolinhas para a gente colocar aqui na nossa girafinha. Certo, gente? Eu vou organizar agora o zoom da minha câmera, certo? E já vou dar início, então, na confecção. Vou iniciar pelo nosso bracinho, tá? A primeira etapa, então, que nós vamos construir nessa videoaula vai ser o bracinho da nossa girafa, tá bom? Eu peguei o meu fio verde, a minha agulhinha número 3. Eu vou estar fazendo o meu anel mágico agora, certo? Vou estar trabalhando agora dentro do meu anel mágico. Fazendo dentro dele 6 pontos baixos. Então, aqui eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora eu vou fechar, mas não vou fechar muito, para que eu possa ver com clareza o meu primeiro ponto. E aqui no último ponto que eu fiz, eu vou colocar o meu marcador, para mim saber quando finaliza e quando inicia a nossa volta. Então, eu venho aqui no nosso primeiro e vou estar fazendo 2 pontos baixos. Então, em cada ponto de base, em cada ponto baixo de base, nós vamos estar trabalhando por 2 pontos baixos. E ao final da nossa volta, então, nós vamos finalizar ela com 12 pontos baixos. Quando finalizar, já dá para puxar aqui o fio. E se quiser arrematar esse fiozinho aqui do anel mágico, já pode estar arrematando também. E na terceira volta, gente, nós vamos fazer um ponto baixo, seguido de um aumento. Um ponto baixo, seguido de um aumento. Por toda a volta, nós vamos fazer dessa forma, e no final da volta, nós iremos completar a nossa volta, totalizando 18 pontos baixos, ok? Totalizei os meus 18 pontos baixos e agora nós vamos fazer a quarta volta. Na quarta volta, ao invés de nós fazermos um ponto baixo seguido de um aumento, nós vamos trabalhar 2 pontos baixos seguido por aumento. Então, nós vamos aqui fazer um ponto baixo, viemos aqui, fazemos o segundo e na sequência nós vamos estar fazendo, um aumento, certo? Então, vou fazer aqui mais um no mesmo ponto e venho na sequência fazendo 1, 2 pontos baixos
seguidos de aumento. Ao final da nossa volta, nós teremos, ao invés de 18, 24 pontos baixos, tá bom? A nossa quinta volta, nós vamos realizar ela através somente de ponto baixo, sem qualquer aumento ou diminuição. Somente ponto baixo em cima de cada ponto de base. Então, o que acontece? Ao final da nossa volta, nós vamos permanecer com os mesmos 24 pontos, tá bom? Então, vai ser somente ponto baixo em cima do ponto de base. Bom, finalizei a minha quinta volta e agora nós vamos para a sexta volta. Na sexta volta, gente, nós vamos estar fazendo 2 pontos baixos e uma diminuição. Nós vamos começar a diminuir o nosso trabalho. Então, nós vamos fazer 2 pontos baixos seguidos de uma diminuição. Diminuição, eu só vou pegar a laçadinha da frente de um ponto e do outro ponto também. E fecho os dois juntos. Agora, eu venho, faço 2 pontos baixos e novamente uma diminuição. Ao final dessa volta, pessoal, nós fazendo dessa forma, nós vamos ficar com 18 pontos baixos ao total, tá bom? Então, quando finalizar, 18 pontos baixos. E agora, gente, nessa volta, que vai ser a nossa sétima volta, nós vamos fazer um ponto baixo. Deixa eu ver aqui um negócio. Eita, nossa. Um ponto baixo e uma diminuição. Então, eu venho aqui, faço um ponto baixo, uma diminuição. Um ponto baixo, uma diminuição. Ao final da volta, pessoal, nós vamos ter 12 pontos baixos, certo? Fazendo dessa forma, tá? Eu vou fazer a minha volta aqui e já venho para mostrar para vocês. Bom, e agora a nossa oitava volta, nós vamos fazer somente ponto baixo em cima de ponto baixo. Então, nós vamos permanecer com os mesmos 12 pontos. E após essa volta, pessoal, se quiser colocar alguma coisa, um pouquinho de fibra siliconada aqui, já dá para ir colocando, tá? Porque o ideal, como são peças mais finas, mais estreitas, é conforme a gente vai fazendo, a gente pode estar colocando, tá bom? Então, eu vou fazer a minha volta aqui de ponto baixo em cima de ponto baixo. E nessa volta, gente, deixa eu passar para vocês que a gente vai trocar o nosso fio. Nós vamos passar do fio verde para trabalhar com o fio amarelo. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Então, nós vamos fazer essa transição aqui do fio, ó. Estão vendo? Então, nós vamos ter essa transição para ser feita, certo? Então, quando finalizar a volta, já pode estar cortando o fio verde e tá fazendo a troca para o fio amarelo. Vou fazer aqui a minha laçadinha para poder prender o meu fio amarelo. Lembrando que, como eu tô trabalhando com fio amarelo com uma textura mais fina, que a linha Charme, que é essa linha verde, então eu tô utilizando ela em fio duplo, tá? Então, assim, gente, vou vir aqui no que seria o meu primeiro ponto, que é aqui do lado do marcador. Esse aqui, pessoal, na verdade, nem precisa de um arremate. Esse fiozinho que sobrou, vocês podem até colocar aqui dentro, sem problema nenhum, porque depois vai ir só fibra aqui. Aí, depois vai tapando, tá? Então, vou vir aqui. Ponto baixo. Ponto baixo. Somente ponto baixo em cima de ponto baixo também com fio amarelo. Ou seja, eu vou permanecer com
com os mesmos 12 pontos baixos. E esses 12 pontos baixos, gente, eu vou permanecer até o final da minha volta, tá? Então, o meu bracinho, ele vai ser feito com 12 pontos, ó. Vão ser feitos 12 pontos. Como é que eu fui fazendo, pessoal? Eu fui fazendo eles e colocando a fibra, tá? Então, fui fazendo e colocando a fibra. Eu sempre deixo um pouquinho sem fibra aqui na ponta, porque depois eu faço assim, ó. Eu deixo ele assim para poder fazer a costura aqui, ó. Estão vendo? Ó. Então, bem na pontinha dele, eu deixo sem a fibra para poder estar fazendo. Eu acho que é melhor de fazer a costura dessa forma e o acabamento fica melhor também, tá? Então, aqui, pessoal, somente ponto baixo em cima de ponto baixo. Eu vou fazer, pessoal, no caso aqui, essa primeira volta em amarelo é a 9ª volta, tá? Então, nós vamos estar fazendo da 9ª até a volta 25, somente ponto baixo em cima de ponto baixo. E dessa forma, nós vamos alcançando o tamanho que nós precisamos para o nosso bracinho, tá? Da 9 até a 25, certo? Então, da 9ª à 25ª vai ser somente ponto baixo em cima do ponto baixo. Pessoal, se por acaso vocês quiserem fazer ela maior, não tem problema, pode fazer também. Pode seguir fazendo ponto baixo em cima de ponto baixo. Eu achei que chegando na 25ª volta, eu já alcancei um tamanho adequado para não ficar, né? Eu acho que ficou proporcional aqui, ó. Proporcional para depois estar fazendo a costura, certo? Mas eu deixo a encargo de você, se daqui um pouco quiser deixar ele um pouco maior, ou de repente até menor também, né? Daí façam menos voltas, tá? Eu vou fazer, pessoal, e quando eu finalizar, vocês podem estar cortando e eu vou pedir para vocês deixarem um pedaço de fio, assim como a gente fez nesse, vocês vão fazer nesse bracinho também. Que esse pedaço de fio vai nos ajudar, porque é ele que nós vamos utilizar para fazer a costura do bracinho na peça. Porém, lembre, conforme vocês forem fazendo, vão colocando a fibra, tá, gente? Vão fazendo e colocando a fibra, porque dessa forma ele se ajusta melhor a fibra na peça, tá? Então, eu vou alcançar o comprimento do meu aqui e depois eu venho para fazer a próxima etapa com vocês, que é a perninha, né? Que é a patinha da nossa girafa. Que, pessoal, é bem parecido com o braço, tá? A lógica vai seguir a mesma, assim, né? Só vai ficar mais compridinho. Mas eu venho para iniciar com vocês, tá? E dar todas essas orientações certinha, tá bom? Bom, gente, eu finalizei aqui o meu segundo bracinho, tá? E agora eu vou fazer a perninha. E depois eu venho e explico pra vocês a costura. Depois de todas as peças prontas, a gente finaliza fazendo a costura, certo? Então, aqui está o meu outro bracinho, né? O meu segundo bracinho concluído. E agora, nós vamos fazer a perninha, a patinha da nossa girafa, certo? Então, começo pela patinha, né? E depois vou pra perna. Faço o meu anel mágico, então, aqui. Prendo o meu fio. E vou estar trabalhando dentro do anel mágico. O que já é padrão, né? Que é os nossos 6 pontos baixos, né? Então, essa parte já é padrão aí do amigurumi. Então, vou fazer aqui os nossos 6 pontos baixos. Fecho ele, mas não fecho todo, né? Lembram para poder ver direitinho onde tá o primeiro ponto. E agora a segunda volta também já é bem padrão e conhecido, né, gente? Que a gente vem e faz a nossa segunda volta através de
2 pontos altos não, desculpa, 2 pontos baixos em cada ponto. Então, cada ponto vai sofrer um aumento aqui. E ao final da segunda volta, nós estamos aí com os nossos 12 pontos altos, correto? E agora, pessoal, a nossa terceira volta, então, nós vamos estar trabalhando um ponto baixo, seguido de um aumento. Um ponto baixo, seguido de aumento. Dessa forma, nós vamos trabalhar por toda a volta e no final dela nós vamos alcançar 18 pontos baixos. E agora, pessoal, a nossa quarta volta, nós vamos estar trabalhando 2 pontos baixos seguidos de um aumento. Então, vou fazer 2 pontos baixos e o próximo ponto, então, tá aqui o nosso aumento. Por toda a volta, pessoal, 2 pontos baixos, um aumento, 2 pontos baixos, um aumento. E no final da volta, nós teremos 24 pontos baixos. E a nossa próxima volta, que será a quinta volta, nós vamos fazer somente ponto baixo em cima de ponto baixo, tá? Ao final, nós vamos permanecer, então, com os mesmos 24 pontos baixos, tá bom? Ó, somente ponto baixo em cima de ponto baixo. E a nossa sexta volta, nós vamos trabalhar com 2 pontos baixos, vamos fazer fazer 2 pontos baixos, e nós vamos vir e fazer uma diminuição. Ó. Fiz a diminuição, novamente, mais 2 pontos baixos. Novamente, a diminuição. Vamos trabalhar dessa forma até o final da nossa volta. E ao final, fazendo 2 pontos baixos e uma diminuição, nós vamos finalizar essa volta com 18 pontos baixos. Bom, agora nós vamos para a sétima volta, e a sétima e a oitava volta vão ser feitas exatamente igual. Somente ponto baixo em cima de ponto baixo. Então, ao final delas, nós vamos continuar com os mesmos 18 pontos baixos, certo? Então, essa vai ser a sétima e a oitava volta, somente ponto baixo em cima de ponto baixo. E agora, pessoal, nós vamos aqui para nona volta. A nona volta, nós vamos fazer a nossa última volta de diminuição, onde nós vamos trabalhar através de um ponto baixo e uma diminuição. Por toda a volta, um ponto baixo, uma diminuição. Um ponto baixo e uma diminuição. E ao final da volta, pessoal, da nossa nona volta, nós vamos ter 12 pontos baixos. E aí, pessoal, vocês já podem estar cortando o fio verde de vocês, arrematando ou colocando aqui para dentro, colocando um pouquinho de fibra, que nem nós fizemos no bracinho, né, da nossa girafa. E que a próxima etapa vai ser trabalhar com fio amarelo, que daí a gente finaliza essa parte aqui e vamos vir para trabalhar toda essa parte aqui em amarelo, para dar o comprimento da nossa perninha, da nossa girafinha, tá bom? Bom, pessoal, agora nós vamos trabalhar com fio amarelo, e o fio amarelo nós não vamos ter aumento nem diminuição, nós vamos introduzir o fio aqui e somente trabalhar volta após volta, ponto baixo em cima de ponto baixo. Nós vamos fazer esse processo, pessoal, a próxima volta vai ser a nossa volta, a 11ª, tá? Nós vamos para a 11ª volta, que é quando nós iniciamos com o fio amarelo, e nós vamos até a volta 34, tá? Então, até a volta 34 com fio amarelo, certo? Somente ponto baixo em cima de ponto baixo.
peço para vocês a mesma orientação do bracinho. Conforme vocês vão fazendo, vocês vão introduzindo a fibra, que eu já coloquei um pouquinho, ó, como vocês estão vendo. Mas conforme vão fazendo, vão colocando a fibra também, tá, gente? E sempre deixem um pouquinho de espaço aqui, ó, para poder tá fazendo a colocação da perninha, tá? Porque se encher até o final, vai ficar mais complicado da gente fazer a costura. Eu, pelo menos, prefiro fazer assim, que daí eu tenho mais mobilidade para poder tá fazendo a costura da minha peça, tá? E quando finalizar, vai ficar exatamente como essa aqui, tá, gente? Não vai ficar duas peças igual a essa, dois bracinhos, né? E aí a gente já pode estar iniciando a costura aí da nossa peça. Próxima etapa, pessoal, eu vou ensinar vocês a fazer as manchinhas da girafa, assim como o rabinho também, tá bom? Primeiro a gente vai fazer o rabinho e depois nós vamos vir fazer as manchinhas. E por último, nós vamos costurar todas as peças na nossa girafa para poder estar concluindo ela. Certo, gente? Então, vamos aqui fazendo a nossa perninha e depois eu venho para dar a orientação de como nós vamos fazer o rabinho. Bom, pessoal, eu trouxe aqui a minha girafinha, tá? Eu finalizei a minha outra perninha aqui da nossa girafa e eu já costurei as duas pernas, costurei um dos braços. E depois, pessoal, eu vou finalizar costurando o outro bracinho junto com vocês. Mas a costura, pessoal, não tem mistério. Qual é a parte primordial de uma costura bem feita na amigurumi? Cuidar para que ele fique exatamente na mesma posição e na mesma altura dos dois lados, tá? Porque se não ficar, aí sim a peça vai ficar desproporcional. Agora, se vocês tiverem esse cuidado de colocar as duas, utilizando a mesma posição, a mesma largura, tudo certinho, vai ficar ok, como vocês estão vendo, tá? Dica que eu dou para vocês, se quiserem estar utilizando alfinetes para fazer, para posicionar elas, para ver, para elas ficarem bem certinha e depois vocês vêm fazer a costura. Isso também é uma dica bem legal que eu passo para vocês, ó, aqui tá o rostinho dela. Então, pessoal, as últimas etapas vão ser o nosso rabinho, tá? O rabinho da nossa girafa, que é o que eu vou explicar para vocês agora como fazer. E eu vou explicar para vocês como fazerem a manchinha também da girafa, tá? Que ela tem as manchinhas pelo corpo, né? As bolinhas. Então, é bem facinho de fazer também. E eu vou explicar para vocês para finalizar aqui a nossa videoaula, tá bom? Pessoal, peguei aqui o meu fio amarelo, tá? Que o rabinho ele vai ser feito todo em fio amarelo, certo? Vou fazer o meu anel mágico. Sigo trabalhando com a mesma agulha 13,5 e vou fazer aqui dentro do meu anel mágico. Faço um pontinho aqui para prender. E agora, dentro do nosso anel mágico, nós vamos trabalhar os nossos 6 pontos baixos, certo? Então, vem 1, vem o 2, vem o 3, vem o 4, opa, vem o 5 e vem o 6. Puxo aqui um pouquinho. E vamos seguir aqui o nosso trabalho. Não precisa puxar tudo, pode puxar tudo depois na próxima volta. E vamos aqui fazer a nossa próxima volta. A nossa próxima volta, nós vamos vir aqui no primeiro ponto, baixo de base, e vamos fazer 2 pontos de base, 2 pontos. Ou seja, nós vamos fazer um aumento. Deixa eu colocar aqui o meu marcador no último ponto, que é esse aqui. Pra gente saber sempre quando inicia e quando termina as nossas voltas.
E aqui, pessoal, por toda a nossa volta, vai ser 2 pontos baixos em cada ponto, né? Um aumento em cada ponto. E ao finalizar, nós vamos ter, então, a nossa sequência de 12 pontos baixos. Bom, pessoal, agora nós vamos para a terceira volta, tá? Na verdade, gente, o que acontece? Agora é somente repetições de pontos baixos, certo? Então, nós vamos fazer ponto baixo em cima de cada ponto de base e no final permaneceremos com os mesmos 12 pontos baixos. Nós vamos realizar dessa forma da terceira à 10ª volta, tá? Então, vai ficar a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima, a oitava, a nona e a 10ª volta, sendo feito apenas ponto baixo em cima de cada ponto de base, finalizando com os mesmos 12 pontos baixos. Finalizou a 10ª volta, pessoal, já podem estar cortando o fio, tá? Peço que vocês não arrematem o fio, assim como nas demais peças, ó, sempre deixem um pedacinho maior de fio para que a gente possa utilizar para poder fazer a costura na peça, tá bom? Dica que eu deixo para vocês. Então, eu vou fazer da minha terceira à 10ª volta exatamente da mesma forma. Ponto baixo em cima de cada ponto baixo, finalizando todas com 12 pontos baixos, certo? Só aqui está a nossa 10ª volta. Finalizo aqui, ó. Deixei um pouquinho para que a gente possa utilizar esse fio para costura. E aqui dentro nós vamos colocar um pouquinho de fibra siliconada, certo? Então, vou vir aqui e colocar um pouquinho da minha fibra aqui, para deixar fofinho o nosso rabinho. Ó, e aí a gente vai vir aqui, ó, e costurar aqui a nosso rabinho, certo, gente? A gente costura o nosso rabinho, ó, e vamos costurar também o nosso bracinho. Mas antes eu queria mostrar para vocês as nossas bolinhas que vai ficar no corpo. Bom, pessoal, eu trouxe aqui, eu fiz 2 tamanhos, uma maiorzinha e uma um pouquinho menor. Essas bolinhas, pessoal, é que nós vamos colocar pelo corpo, costurar na nossa girafinha, tá? Aleatoriamente, ó. Então, o que eu fiz? Eu fiz 6 de cada, fiz 6 maiores, 6 menores, e essas bolinhas, elas vão ficar na parte da frente, como também na parte de trás. Deixa eu explicar, então, como é que eu fiz pra vocês, que é bem facinho, tá? Então, vamos começar pela menor. A menor, pessoal, eu iniciei fazendo um anel mágico. E nesse anel mágico, eu fiz 6 pontos baixos, tá? Então, esse processo é algo que a gente já faz, já fez desde o início da peça, tá? Então, fizemos o anel mágico, 6 pontos baixos. E a outra volta, ele é composto somente de 2 voltas, esse menor. E a outra volta, nós fizemos uma volta somente de um ponto baixo, um aumento. Um ponto baixo, um aumento. Então, na primeira volta, nós vamos ter os 6 pontos baixos. E na segunda volta, com um ponto baixo e um aumento, nós vamos totalizar com 9 pontos baixos. Totalizou os 9 pontos baixos, podem cortar ali, fazer um ponto baixíssimo, né, para fechar. E deixem um pouquinho do fio, certo? Que esse fio vocês utilizam para estar fazendo a costura na girafinha de vocês. Esse é o menor. O maior é quase igual, só vai ter uma volta a mais. Então, vamos lá, voltando. A manchinha maior, então, a bolinha maior, nós vamos fazer através de um anel mágico, 6 pontos baixos, primeira volta. Segunda volta, nós vamos fazer exatamente igual nós fizemos na bolinha menor.
um ponto baixo, um aumento, um ponto baixo, um aumento, e no final da volta nós teremos 9 pontos baixos. Qual é a diferença? É que nós vamos ter uma terceira volta. Isso que vai deixar a nossa bolinha maior. E na terceira e última volta, ao invés de fazer um ponto baixo e um aumento, nós vamos fazer toda a volta através de 2 pontos baixos e um aumento. Então, ao final da terceira volta, nós vamos ter 12 pontos baixos, diferente da menor, onde nós finalizamos elas com 9 pontos baixos. O mesmo processo que vocês fizeram, vão fechar com ponto baixíssimo e deixar um fio mais alongado, que vocês utilizem esse fio para fazer a costura na girafinha de vocês. Pessoal, o que eu fiz? Eu fiz 6 maiores e 6 menores. Não sei exatamente se eu vou usar todos, mas eu acredito que mais que 6 de cada um não vai ser necessário utilizar, tá? Eu vou prender na peça e depois eu passo direitinho para vocês e mostro e explico se eu usei todos, se eu não usei, enfim, para poder dar os maiores detalhes para vocês da finalização da peça, tá? E agora, pessoal, eu vou costurar. Como eu já costurei um braço, já costurei as 2 perninhas, eu vou costurar o outro braço com vocês. Então, o que vai faltar para concluir a nossa girafinha? Costurar o outro braço, costurar o nosso rabinho, que foi o que nós fizemos agora, né? E as manchinhas também, que nós vamos pegar e vamos colocar no nosso corpinho, vamos costurar. Aí sim, depois dessas 3 processos de costura finalizado, nós terminamos a nossa girafinha, tá? Eu vou organizar minha câmera que eu queria mostrar para vocês a costura do nosso segundo bracinho. Pegar minha agulha de tapeçaria, colocar o fiozinho aqui, certo? Ó. Aqui eu vou fechar ela, tá, gente? Eu vou deixar ela fechadinha. Sempre pegando só as alcinhas de dentro, certo? Que isso dá um acabamento melhor na costura. Ó, só as alcinhas de dentro. Vou até o final. Lembram que eu disse para vocês para não completar de fibra siliconada até o final? Justamente porque para facilitar a costura de vocês, ó. Que agora vocês vão pegar e costurar essa partezinha aqui. Então, eu vou virar a minha girafa. Cuidado que a gente tem que ter é de alinhar ela para que ela fique no mesmo, ó, na mesma altura que a demais, ó, que a outra que a gente fez, que é após o nosso pescocinho, tá? Então, eu venho aqui. Dica, antes de arrematar, deixem o fio, olhem bem para ver se tá ok, para ver se a peça, para não ficar torto, tá? A dica que eu dou para vocês. E a costura, pessoal, não tem mistério. Ó, eu vou pegar e vou costurando, ó. Pego um fio daqui, pego um fio dali e vou fazendo uma costura. Depois eu gosto sempre de reforçar a costura, deixar ela bem reforçadinha, tá? Não sou, pra vocês verem, eu não sou uma expert em costura, realmente não sou, mas a gente se vira como pode, né? Aquela coisa. Mas eu vou fazendo aqui alinhavos os pontos, né? Ó. E antes de reforçar, eu vou dar uma olhada aqui nelas para ver se tá ok, ó. Tá ok, ó. Ficou basicamente proporcional um lado ao outro, conforme vocês estão vendo, ó. E isso é importante. Aí eu posso pegar aqui embaixo, ó, para deixar ela bem reforçada e vou passando a costura aqui também. Isso é importante, que fique bem reforçado. Então, vejam, né, bem para que a costura de vocês fique bem reforçadinha, para que ela não descosture com facilidade, né? Isso é muito importante. Ó. Aqui, ó. E agora eu venho aqui em cima e faço mais um pouquinho novamente, ó.
Só pra deixar ela assim, ó, mega power presinha, ó. Vou fazendo. Vou fazendo. Opa. Vou fazendo. Ó, pode ver, tá bem presinha aqui a nossa... o nosso bracinho. Vou fazendo. E agora eu já vou dar uns pontinhos de arremate aqui, ó. Eu gosto de reforçar bem as pontinhas. Ó. Bem reforçadinha. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Aqui, ó. A frente e as costas da nossa girafinha. Estão vendo, ó? Os bracinhos proporcional. Então, esse cuidado vocês vão ter que... é importante ter em toda e qualquer peça que vocês forem realizar a costura do amigurumi. Agora, eu já só vou aqui escondendo o meu fio. Ó. E podem estar cortando aqui, já fiz... que nem vai aparecer, porque o fiozinho vai ficar lá pra dentro. Viram, gente? Então, esse mesmo processo nós vamos fazer aqui no rabinho, tá? Que a gente vai colocar aqui da nossa girafinha. E o mesmo processo nós vamos fazer também nas nossas manchinhas da nossa girafa, somente realizando a costura. Então, o que eu vou fazer aqui, gente? Eu vou costurar tudo que falta da minha peça, que na verdade é somente as manchinhas, nem é tudo, né? Não, é apenas o rabinho e as manchinhas. E eu venho para mostrar para vocês o resultado final da nossa girafa, tá bom? Pessoal, venho aqui para mostrar o resultado final, então, para vocês da nossa girafinha, certo? Então, já fiz a finalização com as manchinhas, somente na barriguinha, tá, gente? Somente nessa parte aqui do peito, tá? E atrás também, obviamente, a gente colocou, né? Eu coloquei algumas pintinhas aqui, as perninhas e os braços não, tá? Nem a cabecinha. Certo? Então, aqui está a nossa peça concluída. O rabinho eu já prendi aqui, como vocês estão vendo, ó. E o nosso resultado final aqui, uma peça super delicada, né? Super infantil também, né? Dá pra dar pra criança, principalmente pra bebê, né, gente? Não esquecendo que a gente utilizou óleos com trava de segurança e ajuda bastante no processo, porque daqui um pouco, se a criança ou se o bebê colocar na boca esse material, não corre o risco de soltar. E isso é muito importante, né, gente? A segurança é tudo no nosso trabalho, né? É importante que a nossa cliente confie no resultado final e, né, no material de qualidade que a gente está oferecendo. Isso é muito importante. Tá, gente? Eu gostei muito de estar trazendo essa série de videoaulas para vocês, né? Que foram divididas em 3 videoaulas. E aqui eu finalizo, então, a nossa terceira videoaula com a nossa peça concluída, como vocês estão vendo, ó. O resultado final. Eu espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu gostei de estar trazendo para vocês. Se gostou, gente, não esquece de dar aquele joinha no vídeo, tá? Que essas ações são bem importantes para que eu consiga estar ampliando o canal e dessa forma mais pessoas conseguem estar acompanhando as videoaulas também, tá? Então, tô me organizando sempre para estar trazendo novidades para vocês e eu espero que vocês gostem também. E peço para vocês ficarem ligadinhos no canal, nas próximas videoaulas, que tem muita novidade aí vindo para vocês, tá bom, pessoal? Deixo meus abraços carinhosos a todos vocês que me acompanham. Beijinhos, beijinhos e até então a nossa próxima videoaula.